Diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Está isso aí na sua Bíblia? Malaquias capítulo 1, versículo 6. Hoje as coisas estão complicadas, a gente tem que conferir se aquilo que está sendo falado está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Vamos lá, vamos começar. Quando a morte da honra, deixa eu fazer uma pergunta, deixa só eles fecharem ali. Eu vou fazer uma pergunta, pensa aí no seu coração e responda para mim. Imagina que você está tendo uma conversa, você e uma outra pessoa, uma conversa muito séria, mas muito séria mesmo, que você não pode ser interrompido. Pensou aí? Imagina isso, realiza isso na sua mente. Uma conversa muito séria, que você não pode ser interrompido. Aí no meio dessa conversa, o teu celular, ele cai no chão, o que você faz? Me ajuda aí. Você vai pegar o celular, ok? Alguém mais vai pegar o celular? Todo mundo vai pegar o celular, né? Vai pegar o celular. Depois que você pega o celular, o que você faz? Logo que você pegou o celular no chão, você faz o quê? Você vê se quebrou, né? Aí, vê se quebrou o celular, aí você dá uma olhadinha, não quebrou, você dá uma limpadinha, você fica até um pouco meio bravo assim, né? Interessante essa expressão. Você fica meio bravo, né? Porque derrubou o celular no chão e continua a conversa. Correto? Tá. Imagina você nessa mesma conversa, mas aí você está tomando um copo de água, e esse copo de água é de vidro, pode ser até de vidro. Mas esse copo de água cai no chão e quebra. O que você faz? Será que você junta mesmo ou você diz assim, daqui a pouco eu junto? Empurra para o lado, porque você está numa conversa muito séria. Você não pode atrapalhar essa conversa. Você derrubou um copo de água, quebrou ali e tal, mas daqui a pouco eu já junto, é água. Não é isso que você faz? A maioria das pessoas faz isso. Quando o celular cai no chão, você imediatamente vai e pega, dá uma olhadinha, se quebrou, dá uma limpadinha, fica bravo, seu celular é caro, né? Mas quando você derruba um copo de água, ele fica ali, porque você até fala, depois eu junto isso, era barato mesmo, depois eu junto. Sabe qual é a diferença? A diferença não é o objeto, a diferença é o valor que a gente dá para ele. Então a diferença não é o copo ter caído, é o valor que a gente dá para o copo. O celular custa caro. A gente valoriza o celular. Se quebrou, poxa vida, quebrou, tal. O copo não, deixa ali, depois eu junto. Você cuida e eu cuido. É uma coisa muito nossa. Nós cuidamos daquilo que nós damos valor. Nós cuidamos daquilo que é valioso. Você protege aquilo que você honra. Você dá mais atenção para aquilo que te custa alguma coisa. Então nós vamos lá juntar o celular, mas o copo pode esperar. E o problema, sabe qual é? O problema é que sem perceber, a gente começa a fazer isso com as pessoas. Sem perceber, a gente começa a fazer isso no casamento, a gente começa a fazer isso com Deus, a gente começa a fazer isso com os filhos, com os pais, porque quando o valor diminui, o cuidado, ele diminui junto. Se o teu celular é caro, você vai juntar. Mas se o teu celular é um Nokia 5120, alguém já teve esse celular alguma vez? Foi o meu primeiro celular, que se caísse no chão, quebrava o chão. Mas o celular não, era pesado, duro. Caiu, deixa aí, não vai quebrar mesmo. A gente valoriza aquilo que a gente prioriza. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando a honra morre, o relacionamento, ele começa a quebrar também. E isso é para todas as esferas da vida, para todas as camadas da vida. Quando a honra morre, o relacionamento começa a quebrar. Se você olha para esse texto, Malaquias é a última voz profética do Velho Testamento. Depois dele, o céu fica em silêncio por 400 anos. Você vai ver aquele hiato ali na Bíblia, né? Malaquias até chegar ao Mateus são 400 anos.
Isso por si só já é bem significativo. A voz dos céus se silenciar por 400 anos. Isso porque aqui, quando você olha para esse texto, você percebe que antes desse silêncio de 400 anos, Deus fala através de Malaquias algo essencial para a vida da gente. Deus vai falar sobre honra. Ele vai falar aqui. Porque o cenário aqui não é de idolatria escancarada, não era esse o sinal. Não era esse o cenário aqui. O povo não estava em idolatria, como em outros períodos da história de Israel. Não era o cenário. Não é um povo distante da religião, porque, pelo contrário, esse povo aqui ainda frequentava o templo. Esse povo ainda ia no templo, ele ainda oferecia sacrifícios. Esse povo aqui ainda mantinha uma certa aparência espiritual, mas tinha um cenário aqui que era invisível, que nem todo mundo percebia, mas era profundo e muito estrutural, porque a relação do povo com Deus havia sido esvaziado de honra. Era um povo que ia na igreja, era um povo que prestava sacrifício, era um povo que tinha uma certa religiosidade, mas tinha tirado de Deus a relação de honra. E quando a honra ela desaparece, às vezes tudo continua funcionando. Quando a honra desaparece, as coisas continuam funcionando, mas elas perdem o sentido. O culto continua, mas o culto começa a não tocar mais a Deus, porque não há honra, porque não há relacionamento. Porque o relacionamento desse povo aqui com Deus, o relacionamento continua, mas ele não sustentava a vida desse povo aqui. A família continua, mas ela já não gera mais vida dentro dela. Já não gera mais vida. Então Deus, ele vem e confronta esse povo, especialmente os sacerdotes, porque esse texto aqui ele vai falar Deus falando para os sacerdotes, que deveriam ser os guardiões da honra. Os sacerdotes deveriam ser aqueles que guardavam a honra. E ele faz uma pergunta que não é apenas teológica, ele faz uma pergunta que é muito relacional. Deus ele fala assim, se eu sou pai, onde que está a minha honra? Ele fez essa pergunta para os sacerdotes. Ele fez essa pergunta para o povo, e ele faz essa pergunta para você e para mim: se eu sou pai, onde que está a minha honra? E é interessante porque essa pergunta, ela vai revelar para nós algo muito importante do ponto de vista de hermenêutica, de tradução, de interpretação. Porque Deus está se revelando aqui em categorias familiares. Ele não está falando apenas do Senhor como o Senhor soberano, ele está falando aqui como pai. Como pai que eu sou, como pai que muitos irmãos aqui são, ele está falando como pai. Ou seja, o problema aqui não é só quebra da lei. O problema aqui é a quebra de relacionamento. O que estava acontecendo com o povo, não é que eles tinham quebrado a lei de Israel. Não é que eles tinham quebrado a lei que Deus havia estabelecido. Não, o problema deles era de relacionamento com Deus como pai. Que é o problema que talvez muitos hoje tenham. Ver Deus como pai. Porque aqui está o ponto central de tudo. Quando a honra morre no relacionamento com Deus, essa honra morre em todas as nossas relações. Só fazer um comentário, um parênteses. Quantos graus se colocaram? Está calor. Gente, liga lá, por favor. Quando a honra morre com Deus, essa honra morre em todos os nossos relacionamentos. E ele vai falar da minha família. Ele vai falar da sua família. Ele vai falar daqueles relacionamentos mais íntimos e mais pessoais que nós temos, que é dentro da nossa casa. Porque aquilo que não é honrado no altar, não será honrado na mesa da nossa casa. Aquele relacionamento que eu não tenho com Deus, eu não vou ter na mesa do almoço, eu não vou ter na mesa do jantar, eu não vou ter nos relacionamentos familiares. Então, meus irmãos, eu quero caminhar com vocês, por um momento, por esse texto aqui, e por esse contexto, para que nós possamos entender quando que a honra morre. Quando que a honra morre e como que isso se manifesta lá dentro da sua casa. Do seu relacionamento, do meu relacionamento com os meus filhos, do seu relacionamento com os seus pais, do seu relacionamento com o marido, com a mulher, como que isso se processa lá dentro. E a primeira coisa que a gente vai ver nesse texto aqui, ali no início, quando ele fala: o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Está vendo isso? Está aí. O filho honra o pai
e o servo honra o seu senhor. Irmãos, anote no seu coração, na sua mente, se você tem lugar para escrever, escreva: a morte da honra começa quando a ordem criada por Deus é relativizada. Sabe o que é isso? Deus, ele estabelece um princípio universal. Ele estabelece relações que carregam responsabilidades, relações que carregam honra. E aqui nesse texto não é apenas uma observação cultural, é aqui uma declaração de ordem criada. Porque na estrutura bíblica, honra está ligado a peso. A honra está ligada a valor. A honra está ligada à importância real que é atribuída a alguém. Ou seja, honra é reconhecer o peso que essa pessoa tem para você. Quando você olha para sua esposa, quando você olha para o seu marido, honra é você reconhecer o peso e a importância que essa pessoa tem para você. Porque essa pessoa tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Quando você olha para os seus filhos, quando você olha para os seus pais, a honra estabelece que essas pessoas, os seus filhos, os seus pais, são as melhores pessoas da sua vida. E quando Deus diz o filho honra o pai, ele está afirmando aqui que existem relações que carregam um peso intrínseco que o próprio Deus colocou. Eu não tenho mais meus pais. Você tem, talvez. Essas pessoas, os seus pais, têm um peso intrínseco aqui que não foram homens que colocaram. Não foi o papel do cartório que diz lá, fulano de tal, como tem como pai o fulano de tal, e como mãe a fulano. Não é isso. Esse peso, essa honra que foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, diante disso, os meus filhos, a minha esposa, são as pessoas mais importantes da minha vida. Não é assim? Amém? É isso mesmo? Porque quando isso não acontece, nós estamos quebrando o princípio de honra, quebrando o princípio que existe aqui de dar peso, de valorizar, de ter essa pessoa como alguém mais importante da sua vida. Mas é interessante porque o texto ele sugere que essa ordem aqui, ela estava sendo quebrada. E não é porque as pessoas esqueceram o conceito, não é porque as pessoas esqueceram esse conceito de honra, mas porque eles começaram a relativizar esse valor. Porque o mundo está assim hoje, aquele peso que a família tinha lá atrás, hoje não tem mais. Hoje, a família está sendo relativizada, e alguns estão trabalhando até para a destruição da família. E se nós vamos aplicar isso aqui dentro da nossa casa, hoje não se rejeita a ideia de família. Você olhar aí fora, todo mundo fala a ideia de família. O que se faz é redefinir o valor dela. Porque antes a família era tudo que nós tínhamos. Não sei se você viveu essa época, mas antigamente, como é teu nome? Meu nome é tal. Tá, mas de que gente você é? Não era assim, dona Adélia, que a gente falava antigamente? Qual é a sua família? De onde você veio? Né? Qual é o teu sobrenome? Você é filho de quem? Você é sobrinho de quem? Porque isso tinha valor. Hoje se relativiza isso, não importa mais. A autoridade familiar vira opinião. Ah, mas os meus pais têm uma opinião. Não, meus pais têm autoridade. Os meus pais têm autoridade que não foi definida pelo juiz lá na comarca. Essa autoridade foi decidida por Deus. Irmãos, o respeito, hoje, ele vira sentimento. Ah, eu tenho um sentimento de respeito. Não, você tem dever de respeito. Responsabilidade de respeito. O compromisso, ele vira conveniência. Quer dizer, eu tenho compromisso até o momento que não me contraria. Há muitos anos atrás, eu dei aula no ensino médio. E quando eu dava aula para os últimos anos do ensino médio, nós íamos fazer algum debate, e a palavra que eu mais ouvia dos adolescentes: cada um tem a sua verdade. Você já ouviu isso? Ah, mas cada um tem a sua verdade, a minha verdade é essa. Não existe verdades independentes, existe a verdade estabelecida por Deus. Essa é a verdade. Então, qual é o resultado quando o princípio absoluto, a honra deixa de ser obrigatória? Qual é o resultado? Relacionamentos passam a ser guiados por humor,
As brincadeirinhas do dia a dia, as emoções, os interesses. Isso aqui é instável, porque a honra não pode depender do que eu sinto. Se eu tivesse meu pai hoje, a minha mãe, e eles me dissessem assim, que eles me chamavam de César, né? Meu nome é Mauro César, todo mundo me chamava de César, somente depois de adulto que começaram a me chamar de Mauro. E a minha mãe dizia assim para mim: César, tu faz o seguinte, tu vai lá no meu roupeiro, na terceira gaveta, bem no fundo da gaveta tem uma cinta, traz de lá que você vai apanhar. O que você acha que eu fazia? Eu ia, entregava para ela a cinta e apanhava. Hoje esse valor do respeito saiu fora. Antigamente os pais só davam uma olhadinha e os filhos respeitavam. Hoje os pais ficam vesgos e os filhos nem olham. A falta do respeito, que não foi instituída pelo Senhor, não foi instituída por homens, foi instituída pelo Senhor. É Deus que instituiu. Isso significa o quê? Se eu sou filho e eu desobedeço meus pais, eu estou fazendo o quê, meus irmãos? Eu estou desonrando a Deus. Eu não posso dizer que eu honro a Deus e eu não respeito os meus pais. Eu não posso dizer que eu honro a Deus e eu desrespeito os meus filhos. A honra é um princípio, ele foi estabelecido por Deus. Quando isso se perde, meus irmãos, o lar, a minha casa, ela entra em desordem. Ela entra em desordem. E Deus sabia disso. E Deus está dizendo para o povo: mas se eu sou pai, cadê a minha honra? Se vocês não me honram mais, vocês discutem comigo, vocês batem boca comigo, vocês argumentam tudo, onde está a minha honra? Segunda coisa que a gente aprende é essa frase que eu acabei de falar. Aí no versículo ele fala: se eu sou pai, onde que está a minha honra? Sabe quando que a honra morre? A morte da honra acontece quando Deus é reduzido de pai para figura distante. Porque ele está dizendo: se eu sou pai, por que vocês não me honram? Então aqui a gente entra em uma profundidade teológica muito forte. Porque Deus aqui, ele se apresenta como pai. Isso não é muito comum no Antigo Testamento, da forma explícita como é no Novo. No Novo Testamento, Deus vai se apresentar muito mais ainda como pai. No Antigo Testamento isso não era comum. Mas aqui, parece que ele faz isso de forma intencional. Mesmo que não era costume, mas aqui ele vai fazer isso. E Deus está dizendo: vocês se relacionam comigo, mas vocês não me tratam como pai. E talvez Deus esteja dizendo isso para você e para mim nessa manhã. Vocês se relacionam comigo, vocês estão na igreja. Lembra que o povo aqui não era um povo distante da igreja, eles iam no templo. Então Deus está dizendo: vocês se relacionam comigo, vocês vão na igreja, vocês prestam sacrifício, vocês estão lá o tempo todo, mas vocês não me honram como pai. Vocês não me honram. Eles não perderam as informações sobre Deus. Não, eles perderam a percepção de quem Ele é. Porque quando o filho, ele tem informações sobre o pai, ele vai chegar na escola e vão dizer assim: o que teu pai faz? Ah, meu pai faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Ah, tá, mas meu pai faz isso. Ah, meu pai não faz nada, ele é pastor. Alguns dizem isso, né? Mas vai dizer lá tudo que os pais fazem. Por quê? Porque eles têm informações sobre os pais. Mas o que estava faltando aqui para o povo é que eles tinham informações, mas eles perderam a percepção de quem o pai é. E quando eu falo pai, eu estou falando de pai e mãe. Na prática, Deus havia sido reduzido. Ele não era negado, mas ele tinha sido apenas diminuído. É como as figuras de pai e mãe hoje. Para alguns jovens, para alguns adolescentes, eles têm a figura do pai. Eles têm a figura da mãe, mas são aqueles que os filhos não gostam, que se relacionam com seus amigos. Aqueles filhos que têm me perdoem isso, os adolescentes, que eu estou falando bobagem, porque eu estou meio desatualizado do dialeto atual, né? Porque sabe que cada época, cada geração é dialeto diferente, mas hoje tem adolescentes que tem lá no seu Instagram o privado, tem isso? Privado do adolescente lá, né? Que sabe quem que não está lá presente? Que é proibido de entrar lá? Os pais. O pai e a mãe, Deus o livre, vão participar do meu privado. Que isso? Não, quem pode participar do meu privado é a minha galera. Então, sabe que é pai, sabe que é mãe, mas reduziu o pai e a mãe a algo distante, que não pode participar do meu mundo. E Deus está dizendo isso para o povo.
Porque esse é um dos maiores problemas espirituais dentro de casa hoje. Os pais não são rejeitados. Tem pai e mãe? Tenho. Queria conhecer eles. Não, deixa, meus pais são muito quadrados. O pai e a mãe são colocados em segundo plano. E isso muda tudo, porque quando Deus deixa de ser pai presente e passa a ser apenas uma ideia distante, não há reverência, não há dependência e não há submissão. Eu gosto de pensar que eu sou antigo. Eu gosto de ser antigo. Eu gosto. Estou com 57 anos, com essa cara de 56. Né? Mas eu gosto de ser antigo. Porque quando eu olho para trás, eu vejo como que nós éramos. A minha mãe olhava assim para mim, e eu já imaginava quantas chineladas eu ia ganhar em casa. A minha mãe dizia assim: tu senta aí, só levanta quando eu disser para tu levantar. Os irmãos acham que eu levantava quando? Quando ela dizia para eu levantar. E eu gosto disso porque isso é muito bíblico. Não é autoritarismo, é autoridade que foi instituída pelo Senhor. Isso aqui transborda para os nossos relacionamentos. Filhos não reconhecem mais os pais. Pessoas não respeitam a autoridade, porque quando eu não respeito meus pais, eu não vou respeitar a escola, eu não vou respeitar o professor, eu não vou respeitar o guarda de trânsito, eu não vou respeitar o meu chefe no trabalho. E entenda, eu sei do que eu estou falando, os profissionais de hoje não querem mais respeitar os seus chefes. Os profissionais de hoje, eles não querem mais respeitar aqueles que estão numa escala hierárquica maior que a deles. Eles preferem ficar desempregados do que respeitar a autoridade. Por quê? Porque não aprenderam isso dentro de casa. Relacionamentos perdem as profundidades. Sabe por quê? Porque perderam a referência de paternidade saudável. Sabe, irmãos, a honra começa quando eu reconheço quem o outro é. Quando eu reconheço quem o outro é. Quando o filho chega e diz assim: esse aqui é o meu pai, essa aqui é a minha mãe. É quando o filho sente prazer de levar os seus amigos na sua casa para reconhecer o seu pai, para conhecer a sua mãe, para conhecer a autoridade dentro de casa. E quando isso perde, essa posição se perde, tudo ao redor vai perdendo a estrutura. Eu quero que os meus filhos, eu espero que eu consiga isso, que os meus filhos sejam em casa aquilo que eles aprenderam quando eles eram crianças. Eu quero que os meus filhos, quando eles casarem, que vai demorar bastante tempo ainda, muito tempo, bastante tempo ainda, quando eles casarem, eles vão fazer dentro de casa aquilo que eles aprenderam em casa, porque as nossas casas não são perfeitas, são? Não. Tem alguma casa aqui que o marido e mulher nunca tenha tido uma desavença? Não tem, né? Até se o marido e mulher chegar para mim: pastor, nós estamos casados há 20 anos e nós nunca tivemos uma discussão. Eu já desconfio desse negócio. Alguma coisa está errada. Nunca teve uma discussão, está errado. Não, tem coisa errada aí que em algum momento vai explodir e aí o negócio vai ficar ruim mesmo. Todo mundo tem desavenças, isso faz parte do crescimento, faz parte dos ajustes. Mas o que não pode acontecer é a desonra, porque quando Deus perde essa posição na nossa vida, tudo ao redor perde estrutura. Perde. Eu não tive pai. Tá bom, então trabalha para você ser um pai decente, uma mãe decente. Você cria os seus filhos em submissão. Sabe, a submissão dos filhos para com os pais é uma das coisas mais bonitas que a gente vê na vida. Você vê um filho adulto já com respeito ao pai, respeito à mãe. Você vê um filho adulto honrar o seu pai, honrar a sua mãe, cuidar, zelar pelo pai. Por quê? Porque ele aprendeu isso dentro de casa. Eu vou dizer algo para os irmãos que pode parecer forte, mas o filho que discute com o pai e com a mãe está pecando. Precisa se ajoelhar no seu quarto e pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor. Lembra do texto? Se eu sou pai, onde que está a minha honra? Onde que está a minha honra? Terceiro lugar, penúltimo. O texto diz assim, diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Ele está falando com os sacerdotes aqui.
Sabe o que ele está ensinando? A morte da honra se consolida quando o desprezo se torna aceitável. Quando a gente aceita, está tudo bem, é criança, não sabe o que está fazendo. Sabe? Filho pega um filhinho pequenininho no colo, o filho dá um tapa no rosto da mãe. Não tem que dar bola, você é criança, isso é só coisa de criança. Não é. Isso é princípio de desonra. E se não for corrigido, daqui a pouco ele vai dar no outro lado. E quando ele estiver adolescente, ele vai estar batendo em você. Diz o Senhor dos Exércitos: vocês me desprezam. E eles põem aqui o diagnóstico desse povo. Sabe qual é o diagnóstico desse povo? Desprezo. Esse povo estava desprezando a Deus. Tem filho que despreza pai, despreza mãe. Segredo para o pai, segredo para a mãe. Não pode contar, porque Deus o livre. Sabe? Horrível isso. A palavra aqui hebraica usada para esse texto, ela traz a ideia de algo sem valor. Quando ele está falando que o povo estava desprezando, o povo estava tratando Deus como algo sem valor. Algo que não tinha importância. Algo que não tinha muito significado aqui. E é interessante porque o ponto mais importante aqui é que esse desprezo ele não era declarado, ele era praticado. O que a Bíblia diz sobre pais e filhos? A Bíblia diz que pais têm que trazer os seus filhos em submissão. Sabe por que eu gosto tanto da história de Noé? Eu já falei para os irmãos, eu gosto do Noé, não é porque ele construiu uma arca comprida de 120 metros, porque ele construiu uma arca onde não tinha nem chuva praticamente, e do nada ele não sabia construir, construiu aquela coisa com perfeição, que até hoje os cientistas observam como é que aquela arca foi feita com tanta perfeição que não tinha como afundar. Mas não é por isso que eu admiro Noé. Isso foi legal. Mas eu admiro Noé porque ele conseguiu trazer toda a sua família para o projeto que Deus tinha para ele. Se você olhar, você vai ver que Noé trouxe os filhos, trouxe as noras, trouxe os genros, trouxe os netos, trouxe todo mundo para servir no projeto que Deus havia feito. E aí isso me ensina muito, porque eu sou responsável pela vida espiritual dos meus filhos, eu sou responsável pela vida espiritual da minha esposa, eles são responsáveis pela minha vida espiritual, quer dizer, nós andamos juntos como família, mas nós andamos juntos. Quando os meus filhos casarem e forem ter as suas famílias, eles estão levando com eles os ensinamentos que eles tiveram dentro de casa. Então, quer dizer, eles estão no caminho do Senhor. E quando você olha para os seus filhos, você olha para a sua família e vê a sua família em submissão diante do Senhor, você pode sim levantar as mãos para o céu e dizer assim: eu consegui, eu venci na vida. Sabe, o contexto imediato aqui, depois se você ler em casa o versículo 7, versículo 8, você vai ver que esse desprezo não era declarado, mas era praticado. Como que era praticado? Primeiro, eles estavam oferecendo ao Senhor ofertas impuras. Eles estavam oferecendo sacrifícios defeituosos. Eles estavam oferecendo entregas sem qualidade, ou seja, eles estavam dando a Deus, mas eles davam o que eles tinham de pior. Eles não tinham deixado de dar, só davam o que era pior, não davam melhor. Isso aqui é muito profundo, porque o desprezo, ele não está na ausência de entrega, mas ele está na qualidade daquilo que a gente entrega. Se eu trago isso para dentro da minha casa, eu vou dizer que relacionamento com os meus filhos não é nós estarmos em casa, morarmos na mesma casa. Não é eu estar com os meus filhos comendo à mesa. Não, é eu estar com os meus filhos na totalidade. É quando eles não têm segredo para mim. É quando no privado, estou usando essa expressão aqui porque isso veio na minha cabeça, mas quando eles estão lá no privado deles, no Instagram, as primeiras pessoas que eles colocam sou eu e a minha esposa, porque eles são meus filhos. Quando os meus filhos começam a ter segredos comigo e com a minha esposa, todo o resto anda mal. Porque quando os filhos rejeitam o pai e a mãe, acham que o pai e a mãe não podem estar em alguns círculos que eles estão, lá dentro daquele círculo vai ter alguém que vai estar querendo levá-los para o caminho errado. Isso é demoníaco. Irmãos, o desprezo, ele não está na ausência de entrega, mas o desprezo está na qualidade daquilo que se entrega. Mas como que eu aplico isso na minha casa?
É o mesmo princípio. As pessoas não abandonam necessariamente o relacionamento, mas eles passam a oferecer o resto. O resto do tempo, o resto da atenção, o resto da paciência. Irmão, se eu vou sair para o almoço de domingo e a minha esposa diz assim para mim: essa tua camisa está feia, o que você acha que eu faço? O que você acha que eu faço? Eu troco a camisa. Ah, mas você vai trocar a camisa por causa da esposa. Claro, você acha que eu perdi a esposa por causa da camisa? A esposa é mais importante. A minha esposa, a opinião dela é mais importante até do que a opinião dos meus filhos. Ela, o que ela fala, para mim tem mais importância do que qualquer pessoa. Por quê? Porque foi ela a pessoa que Deus colocou na minha vida para dividir a vida comigo até eu morrer. Os meus filhos, um arranjou uma polaca ali, outro arranjou um índio, eles vão embora logo. Daqui a um tempo eles casam e vão embora. Quem que vai ficar comigo até eu morrer? Minha esposa. Eu digo disso para Cristo, um dia desses, um de nós dois vai no velório do outro. Pode parecer forte isso, né? Mas é. Um de nós dois vai no velório do outro. Porque ela é a minha esposa. Ela é a pessoa que Deus me deu. Ela é a mulher da minha mocidade. Ela é mais importante do que os meus filhos. Ela é mais importante do que qualquer pessoa na vida. Porque ela é a pessoa que Deus colocou na minha vida. E a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe. Eu já falei para os irmãos essa expressão. Mas lá na Bíblia, a expressão que fala unirá o homem e a sua mulher, é aquela expressão daquelas plantas, né, as trepadeiras, aquela. Dá essa ideia: deixará o Fábio pai e mãe e se enroscará na Laíne. É bem isso a expressão do texto. Deixará o Mauro pai e mãe e se enroscará na Cris. Porque é isso. Então, quando nós observamos esses valores, nós não damos mais dentro de casa uma parte do tempo. Não, eu dou dentro de casa tudo que eu tenho. A minha essência, eu sou quem eu sou dentro de casa. Eu sou tudo por quê? Porque a minha família, ela foi instituída por Deus. Eu preciso honrar isso. O resto virou familiar. É duro dizer isso, porque daqui a um tempo, a minha filha não, a filha da Laíne e do Fábio vai casar, e elas vão olhar para o Fábio e para a Laíne. O Fábio e a Laíne não vão mais ser a família, eles vão ser os familiares. Porque o marido da Maria, né, que demore, né, Laíne? Que demore, mas o marido da Maria vai ser a família dela. Entende isso? Quando nós vamos comunicando silenciosamente, algo muito triste. Quando a gente não valoriza o nosso cônjuge, quando nós não valorizamos os nossos filhos, os nossos pais, de alguma forma a gente está dizendo assim, baseado na tradução desse texto aqui, literalmente, a gente está dizendo assim para o outro, para a nossa família: você não tem tanto valor assim. Quando a gente começa a valorizar outras coisas, eu estou dizendo para a minha família: você não tem tanto valor assim. Tem pessoas que têm mais valor que você. Percebe? Imagina a tua esposa dizendo isso para você: você não tem tanto valor assim. Imagina seu marido dizendo para você: você não tem tanto valor assim. Imagina os seus pais dizendo para você: vocês não têm tanto valor assim. Os seus filhos dizendo para você: você não tem tanto valor assim. O desprezo é a prática constante de tratar o outro como secundário. Isso é desprezo. E quando isso se instala dentro da nossa casa, o vínculo, ele começa a morrer. A gente até vive dentro da mesma casa, mas a gente está quebrando os vínculos. E a tristeza começa a entrar, porque isso está desonrando o Senhor. Último lugar. Aí eu não vou usar essa base, Malaquias capítulo 1, eu não vou ler, mas é de 10 a 13, anota aí para você ler depois. A morte da honra transforma o sagrado em comum e o relacionamento em mecânico. Por quê? Porque dentro desse texto de 10 a 13, ele vai dizer assim: olha que o texto vai dizer: quem dera houvesse alguém que fechasse as portas do templo. Isso aqui é muito forte, porque Deus está rejeitando a continuidade do culto sem honra.
Tem um texto lá dos profetas menores que fala assim, ó: pare, eu não aguento mais os intrépidos dos seus cânticos, porque vocês me louvam com as suas bocas, mas o coração de vocês está longe de mim. Porque Deus está aqui rejeitando isso. A expressão do povo no versículo 13 mostra como que estava o coração deles. Eles vão falar: que canseira. Ou seja, aquilo que deveria ser privilégio virou peso. Aquilo que deveria ser privilégio virou peso. Vocês percebem que Deus trabalha tão bem isso dentro da nossa casa? Deus trabalha tão bem que nós não temos, dificilmente você vai ter dentro de casa um casal que seja parecido no sentido de temperamento. Você já pensou? Você já pensou? O Ralph, por exemplo, o Ralph é bem calmo, a Érica é um pouquinho mais agitada. Imagina se os dois fossem agitados, o que ia dar dentro de casa? Se você olhar para a Laíne e para o Fábio, a Laíne é bem calma e o Fábio é agitado. Não, é o contrário, né? O Fábio é calmo e a Laíne é agitada. Imagina se os dois fossem calmos. Vamos cozinhar? Ah, não, deixa para depois. Mas a gente está com fome, mas fome não mata, deixa para depois, vamos ver TV. Percebe? Deus trabalha isso dentro de casa. Deus trabalha isso. Quando a honra morre, essa coisa do sagrado vai perdendo o seu valor. E quando o sagrado perde o valor, tudo vira comum. Quando o sagrado perde o valor, tudo vira o comum. E é exatamente isso que acontece dentro da nossa casa. O casamento deixa de ser aliança e vira rotina. A presença do outro deixa de ser privilégio e vira obrigação. É quando nós fazemos questão de marcar coisas com os amigos e deixar a esposa em casa, ou marcar coisa com os amigos e deixar o marido em casa. É quando o povo aí que gosta das redes sociais vai lá e coloca um monte de coisa na rede social e deixa a esposa de lado, deixa o marido de lado. O cuidado deixa de ser prazer e vira esforço. A esposa está precisando de ajuda, está doente. Aí o marido: eu tenho que dormir, se ficar ruim, se tu morrer me avisa. Dorme. O cuidado. Quando a gente está namorando, é aquela coisa bonita, né? Está ali no carro, o marido quer fazer a marcha, nem consegue, porque está uma esposa grudada nele ali. Aí casa, vai quase que um no banco de trás e outro no banco da frente. Vai se perdendo. Quando é namorado, está chovendo, o namorado coloca. Uma vez aconteceu isso numa igreja que nós pastoreávamos. Quando é namorado, o namorado bota o guarda-chuva para a namorada e vai se molhando, né? Vamos lá, o importante é que você não se molhe. Aí um dia nós estávamos saindo do culto, chovendo. Aí o marido abriu o guarda-chuva e saiu correndo para o carro, e a esposa ficou olhando para ele assim na porta da igreja. Ele entrou no carro e a esposa na porta da igreja. Quer dizer, ele não se molhou, ela que se molha. Sabe, irmãos, a frase invisível que domina esse ambiente é: que canseira. Eu já estou cansado da rotina, eu já estou cansado do casamento, eu já estou cansado da família, eu já estou cansado de tudo. Isso aqui revela, sabe o que, irmãos? Um coração desconectado. Porque onde há honra, há alegria de servir, alegria de cuidar, alegria de permanecer. Quando esse senhor aqui foi pedir para namorar com a minha filha, esse senhor aí, uma coisa que eu falei para ele, ele deve lembrar muito bem, espero que ele lembre muito bem disso. Eu disse assim para o Ricardo: nesses 18 anos, eu nunca terceirizei a segurança da minha filha para ninguém. Nunca. Pela primeira vez, eu estou terceirizando a segurança da minha filha para alguém. Cuida disso. Cuida disso. Porque quando nós temos uma família e nós não cuidamos dessa família que Deus nos deu, nós vamos ter que responder para o Pai. Temos que responder para o Pai. Onde a honra morreu, tudo pesa. É o dinheiro que você gasta com comida, é o dinheiro que você gasta com a tua família, é o dinheiro que você gasta nas roupas, alimentação, tal, saúde, tudo pesa quando a honra morre. Mas quando você tem honra por aquilo que o Senhor te deu, o dinheiro que você investe, os esforços que você investe, você faz com alegria, porque você honra. Irmãos, Malaquias não fala primeiro da destruição externa do povo. Não. Ele fala
destruição que estava dentro do povo. Porque a honra, a morte da honra, ela é silenciosa, ela é progressiva, é profundamente espiritual. A gente não percebe. E a gente vai tomando as atitudes, vai fazendo coisas que vão desonrando as pessoas, vão desonrando as nossas famílias. Isso tudo começa na relativização dos princípios. A gente vai relativizando tudo. A gente passa pela diminuição de Deus, porque se eu diminuo a minha família, eu diminuo o Senhor, porque foi Ele que me deu. Lembra do Adão? Ah, Senhor, não fui eu que comi a fruta, foi essa mulher aí que o Senhor me deu. E quer dizer, a culpa passa a ser de Eva. E por última instância de Deus, porque foi a Eva que o Senhor me deu. Se eu não tivesse me dado, a culpa é tudo. Percebe? Se manifesta também no desprezo prático. O que é o desprezo prático? A gente já não vive mais junto. A gente chega em casa, porque o meu dinheiro eu pago água e pago luz. Aí com o teu dinheiro, como assim teu dinheiro e meu dinheiro? Como assim? Onde está na Bíblia esse negócio? Desculpa se tem alguém aqui que faz isso aí. Isso não é bíblico, não. Não existe dinheiro do marido, dinheiro da esposa, existe dinheiro da família. Existe uma família. Não existe, o meu dinheiro é meu, o teu é teu. Eu no máximo pago água, pago luz, o resto não, gente. Isso não é de Deus, isso não está na Bíblia. Somos um. O que é meu é da minha esposa. O que é dela é meu. Isso é bíblico, isso é justo, isso é digno, isso é santo. Eu lembro quando logo que eu casei, quando nós casamos ainda era, não sei se alguém pegou isso, mas quando eu casei ainda era, a gente ia na empresa receber o salário. Lembra disso, Zé? A gente ia na empresa, né? No meu caso, a gente ia na empresa, tinha um envelope, que por fora do envelope era um contra-cheque, o olerite. Você assinava, ele destacava o olerite, ficava com ele, e você legava um envelopezinho com o teu salário lá dentro. Logo no início, lá, há muitos anos. Quer dizer, eu não sou tão velho assim. E a minha esposa também fazia a mesma coisa. O que a gente chegava em casa, a gente pegava o nosso dinheiro e soltava em cima da cama. Vamos contar quanto que nós temos. Nós temos isso. O que nós vamos fazer? Isso. Por quê? Porque é nosso. O que o diabo faz? Isso é teu, isso é meu. Mas eu não tenho. De novo me pedindo dinheiro emprestado? Tem que me pagar. Isso não é bíblico, isso não é digno. Sabe, se manifesta com um desprezo prático. E vai terminar, sabe onde? Na banalização do relacionamento. Deixa de ser algo santo e passa a ser quase que uma guerra, quase que uma disputa. É como se fossem duas entidades. Uma entidade da esposa e uma entidade do marido. Cada um tem a sua administração. E nós vamos banalizando. E quando isso acontece, a casa até funciona, mas não floresce. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade aqui de pastor. Se a honra morreu em algum espaço da sua casa, não tente resolver com ajustes externos. Volte à raiz. Porque Deus ainda vai perguntar para a gente, onde está a minha honra? Não adianta corrigir o que é externo, tem que corrigir o que está aqui dentro. Aonde que isso começou? Por que nós chegamos aqui assim? Porque quando ele volta ao centro, o coração recupera a sensibilidade. O valor do outro é restaurado dentro da nossa casa. O respeito, ele reaparece. Os vínculos, eles começam a ser curados. E Deus começa a ser tratado na nossa vida como aquilo que Ele sempre foi, como Pai. É isso que Ele quer. Então, dentro da nossa casa não existe lugar para outra coisa, a não ser honra. Porque quando a honra morre, tudo vai desabando. Desaba a família, desaba relacionamentos, desaba tudo. Deus vai dizer, não deixe morrer a honra, porque isso é o de mais precioso que nós temos. Então, a lição para casa hoje. Honre a sua esposa. Chegue em casa e converse com a sua esposa. Se há motivo para pedir perdão, é hoje. Olhe no olho dela, olhe no olho do seu marido. Se tem motivos para pedir perdão, faça isso hoje. Olhe no olho dos seus filhos, olhe no olho dos seus pais. Se tem coisa para dizer, pai, me perdoa que eu tenho andado desse jeito, mas eu quero andar diferente. O pai vai olhar para o filho, talvez eu esteja te tratando de um jeito que você não está gostando, mas deixa eu te dizer, os meus pensamentos são esses, acerta com os seus filhos, mas não deixa a honra morrer dentro da tua casa. Porque na hora que a honra morre dentro da tua casa, os resquícios que ela traz são profundamente dolorosos. Amém?